Desde muito tempo, a humanidade procura meios para se locomover mais rápido. A velocidade no transporte de pessoas e mercadorias é indispensável para economizar algumas horas, que fazem muita diferença na rotina produtiva da população. Pensando nisso, Alemanha e Dinamarca anunciaram a construção do que pode ser considerado um dos maiores projetos do mundo, o túnel Fehmarnbelt, que ligará os países, reduzindo o tempo de viagem até o ano de 2029. Mesmo as ações já sendo conectadas por terra, a viagem entre Hamburgo e Copenhague demora muito para ser percorrida, o que dificulta bastante a atividade comercial e governamental, pois, apesar de existir a possibilidade da locomoção aérea, ainda é muito cara, ou seja, menos vantajosa para certas atividades. Nesse vídeo, você verá os detalhes dessa construção que vai mudar o mundo moderno. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar nosso projeto no YouTube. Esse aqui é o corredor escandinavo-mediterrâneo, representante de um eixo crucial para a economia da União Europeia. Ele percorre uma distância desde a Finlândia e Suécia do Norte até a ilha de Malta, no sul, passando pela Dinamarca e a Baixa Alemanha, zonas de alta industrialização e comércio. Ao total, o caminho tem cerca de 4.800 quilômetros e, seguindo sua rota, algo chama a atenção. Esta é a via terrestre percorrida atualmente da cidade de Hamburgo até a de Copenhague, que por conta deste contorno, a viagem fica cerca de 2 horas mais longa. Lá possui também uma balsa que leva cerca de meia hora e sai a cada 30 minutos, com capacidade máxima de carros, o que torna a alternativa não muito viável. Com o novo atalho proposto, a viagem entre as cidades de Puttgarden e Rødbyhavn vai durar apenas 10 minutos de carro, ou 7 minutos de trem. Assim, o trajeto será percorrido em apenas 3 horas, diminuindo em 40% o tempo de viagem, que atualmente dura 5 horas. Desde o século XX, se fala em criar algum meio de conectar as duas cidades, mas somente nesse século, após mais de uma década de planejamento e demora para que a legislação necessária fosse aprovada pelos dois países, a construção do novo atalho da Europa iniciou em julho de 2021, somente no lado dinamarquês. Já no lado alemão, mesmo com um canteiro de obras menor, a escavação das trincheiras começou apenas em setembro do mesmo ano. Essa demora é justificada pela enorme quantidade de organizações do lado alemão, incluindo empresas de balsas, grupos ambientais e municípios locais, que protestaram contra a aprovação do projeto, alegando injusta concorrência, preocupações com o ambiente e de ruído provocado pela construção do túnel durante esses 8 anos. O canteiro de obras será uma espécie de porto temporário e estará presente nos dois países. Na Dinamarca, por exemplo, a área vai incluir pontos de armazenamento para importação de matéria-prima, o lugar de produção dos materiais para a construção do canal e do alojamento para os operários, para acobertar a região e facilitar a dragagem do canal de acesso. Quebra-mares foram construídos com a ajuda de grandes retroescavadeiras com alcance de 22 metros e uma pá de 34 metros cúbicos, que estão dragando a região e reforçando o bloqueio contra a passagem de água, uma solução que economiza dinheiro e evita o desperdício do material coletado. O Fehmarnbelt será composto de 89 enormes túneis de concreto com 220 metros de comprimento e 40 metros de largura cada um,
que depois da escavação total das trincheiras serão feitos e já levados diretamente ao mar, pois não há lugar tão grande no sentido de armazená-los. Isso para ter espaço suficiente para 2 túneis ferroviários e 2 túneis rodoviários lado a lado, assim totalizando 18 quilômetros de distância entre os extremos, se tornando, quando finalizado, o mais longo canal rodoviário e ferroviário combinado do mundo, superando o túnel Resund, que parte da ligação fixa com uma ponte entre Copenhague e Malmö, na Suécia, construído usando a mesma técnica. Depois de que os túneis forem sendo encaixados e vedados com concreto e gina, a água será bombeada para fora do lugar, criando uma espécie de vácuo. Já o espaço externo preenchido será coberto por fora com cascalho para proteger a estrutura e não prejudicar mais a vida marinha. Após isso, o trabalho será transferido à natureza, que vai agir para cobrir a camada de cascalho com uma de areia. Mas tudo isso custará bastante dinheiro, cerca de 7,5 bilhões de dólares ou 38 bilhões de reais, dos quais meio bilhão de dólares virá de subsídios da União Europeia e o restante de um empréstimo do governo dinamarquês, que não usará 1 centavo de impostos, pois o custo será reembolsado ao longo do tempo com a receita que vier do pedágio de veículos. Estima-se que a taxa custará em torno de 100 euros, o mesmo valor atualmente cobrado na locomoção de balsa. Economistas projetam a receita de cerca de 4 bilhões de dólares em lucros durante os 50 primeiros anos, uma média de 80 milhões a cada 12 meses. Assim, o investimento de muito longo prazo só vai começar a dar lucro de verdade 100 anos depois, se considerar os juros do empréstimo. Como toda mega construção feita no meio da natureza, o túnel não se difere, pois a perfuração debaixo da água com certeza vai prejudicar a vida marinha na área do Mar Báltico, tanto pela introdução de materiais quanto pela sombra durante a construção, que vai dificultar o desenvolvimento dos seres que prosperam em águas claras. Tudo isso somando a quantidade de 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Pelo menos, quando concluída, a redução do trajeto vai diminuir consideravelmente o gás carbônico emitido. E a longo prazo, muito provavelmente, vai valer a pena essa enorme quantidade emitida na obra. Mesmo com esses fatos imediatos ruins, de uma coisa é certeza: o novo túnel sob o cinturão de Fehmarn impactará milhões de pessoas em todo o continente nas próximas décadas. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse mega projeto. Quero saber o que acha dessa façanha do mundo engenhoso.